Boa noite. Essa entrevista faz parte do processo de ensino-aprendizagem do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília e refere-se à disciplina de Perícia Contábil e Arbitragem. E tem como tema a inserção pericial contábil no mercado de trabalho. E hoje vamos entrevistar o perito contábil Rafael Braz. Ele exerce a função pericial há aproximadamente 2 anos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Nayane. Rafael, explica pra gente o que é perícia contábil. Nayane, perícia contábil é um conjunto de normas técnicas que tem por objetivo a emissão de um laudo judicial no final do processo da perícia. Nós sabemos que o mercado de perícia é de difícil acesso e está cada vez mais competitivo. Isso faz com que o perito contador desenvolva algumas estratégias para se inserir no mercado. Quais são as suas estratégias? As estratégias hoje desenvolvidas pela grande maioria por mim também, a princípio a entrega de currículo nos fóruns, né? A gente tem pessoas de conhecimento dentro dos tribunais que nos auxiliam, entendeu? Então assim, e outra coisa, são questões, por exemplo, eu pego questões trabalhistas, não pego questões de condomínio. Então assim, a gente tem e lá dentro existe todo um know-howzinho que a gente conhece para pegar essas questões de perícia contábil lá dentro dos fóruns. Bem, Rafael, é do nosso conhecimento que para exercer a função de perito contábil, a legislação exige que seja graduado em ciências contábeis com registro no CRC. Você acha que o recém-graduado sai habilitado para exercer a função de perito contábil? Na minha opinião, pela pouca experiência que eu tenho, eu acredito que não. A universidade ou a faculdade, ela te dá um direcionamento, ela te dá um norte. Você tem que se aprofundar, você tem que fazer cursos, fazer um estágio bem avançado, tem que ter um conhecimento bom em matemática financeira, planilha do Excel, falar português, gostar um pouquinho do direito, porque assim, não adianta você querer, às vezes você tem processos que são 500, 1000 páginas, então assim, você tem que ler. Então assim, quando eu falo que você tem que entender o português, eu não estou falando que você tem que saber ser uma professora de português, mas você tem que saber se expressar bem. Aliás, a gente está dando com números, com dados, com patrimônio. Então assim, como que eu vou expressar, colocar aquilo no meio de um laudo para o juiz, para que ele entenda aquilo ali? Que é igual eu falei em perguntas anteriores, ele tem a capacidade, ele tem um conhecimento judiciário, técnico não. Então a gente tem que fazer e entender como é que a gente faz isso através da linguagem portuguesa. Então tem que saber escrever bem, fica aí a dica, português, matemática financeira essencial, saber um pouquinho do mercado financeiro, o que está acontecendo, isso aí são peças-chave. Então, nesse meio, eu não acredito que assim, você sai de cara, acabei meu curso, peguei meu canudo, fiz o exame de suficiência, passei, você perito contador. Não é assim não. Vai com calma, pega uma assistência, vai seguindo uns passinhos que com 2, 3 anos você já está sendo nomeado perito contador. Quais os desafios que o contador encontra durante a realização de uma perícia contábil? Nayane, os desafios maiores hoje encontrados são quando nós vamos fazer as diligências, as investigações em termos de documentação. Porque quando vamos fazer essas diligências, vamos fazer essa verificação de dados, nós encontramos barreiras dentro da própria empresa. Isso aí requer o quê? Requer maior tempo, uma demanda maior de pessoal, porque quando eu encontro essas dificuldades dentro de uma empresa para resolver essas questões, eu tenho que solicitar um parecer para o juiz, pedindo maior tempo. Porque é uma questão assim, bem simples. Eu peço seu extrato bancário do mês de junho, você não tem, eu perdi,
tenho que pegar de novo, o banco não quis me fornecer. Então, os maiores conflitos que a gente encontra são nessas questões de verificação de documentação. E qual seria a área de perícia contábil mais interessante de trabalhar para quem está ingressando no mercado da O ramo de perícia contábil mais interessante, assim, tem aquele lado monetário e tem um lado que a gente gosta de fazer por prazer. Eu, particularmente, gosto de fazer questões trabalhistas. Agora, monetariamente, vislumbrando a questão financeira, hoje seria, com essa grande explosão do ramo imobiliário que encontramos hoje aqui dentro do Distrito Federal, eu diria, a sugestão fica aí, seria a área de perícia na área condominial. Essa seria... E qual a importância do perito contador? Nayane, a importância do perito contador hoje é em auxiliar o magistrado, tendo em vista que ele não tem o conhecimento técnico, ele tem o conhecimento do judiciário, porém ele não tem o conhecimento técnico. Então, o principal, a peça-chave hoje do perito contador é uma ferramenta auxiliar, tanto do Poder Judiciário, aí a gente não pode chamar, hoje o que a gente temos muito aos tribunais arbitrários, mas ele não é um poder, é um tribunal paralelo, onde as partes entram no comum acordo para não cair na morosidade do judiciário. Mas, voltando à sua pergunta, o papel fundamental hoje, a importância do perito contador é em uma ferramenta auxiliar do magistrado. Do curso de Ciências Contábeis, desconhecemos parâmetros utilizados pelos contadores para se especificar o valor de uma perícia contábil. Quais são os critérios geralmente utilizados para calcular os honorários de uma perícia? Geralmente, a remuneração do perito, ou do trabalho pericial que nós estamos fazendo, ela tem características diferentes. Cada litígio é um honorário que a gente cobra diferente. Geralmente hoje o que os magistrados pedem para a gente é fiquem abertos também, a gente pode peticionar, pedir a maior, pode pedir adiantamento para executar aquele trabalho, mas geralmente fica em torno de 10% a 20% do valor do litígio.